Meus queridos, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos de volta, dando continuidade à nossa reflexão bíblica sobre Sansão. Em nosso conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre o enigma do mel. Quando Sansão fez aquele concurso aos seus convidados na festa das bodas, que teve um período de 7 dias. No último dia, ele lançou o concurso do que come, saiu comida, e do forte saiu doçura. E os convidados terminaram explicando o enigma. Depois de toda aquela trama, a mulher de Sansão revelou aos filisteus, e nisso Sansão matou 30 cidadãos de Asquelon e tirou as suas vestimentas e deu os convidados. No conteúdo de hoje, nós estaremos analisando aqui a vingança de Sansão pelo fato dos seus convidados terem forçado a sua esposa a contar o segredo do enigma. Sansão então decide se vingar, ateando fogo à seara dos filisteus. Por isso eu convido você a abrir as Sagradas Escrituras no capítulo 15 de Juízes, versículos de 1 ao 8. Essa história gira em torno de 1141 antes de Jesus Cristo, aproximadamente. Nós temos aqui Sansão e as raposas, um campo em chamas, que foi o que ele causou, um grande incêndio, e a fúria, porque os filisteus ficaram furiosos ao verem suas plantações totalmente queimadas. Por isso convido você neste momento a acompanhar conosco esta passagem que nos mostra onde chega o homem quando se afasta dos desígnios de Deus, dos planos de Deus, mas que Deus usa as circunstâncias de nossas vidas para o seu propósito. Isto é que é importante no desfecho das histórias bíblicas. Pois bem, no capítulo de número 15, versículo de 1 ao 4, descobrindo que sua esposa havia sido entregue a outro homem, Sansão pega 300 raposas e amarra suas caudas em pares e coloca fogo nelas. Pois Sansão, ao descobrir que os seus inimigos forçaram a sua esposa a contar o enigma, ele foi embora para a casa de seus pais. E o seu sogro deu à esposa o amigo de Sansão, obviamente forçado em meio a toda essa trama maligna. Irado, ele vem se vingar por isto.
A palavra de Deus, no capítulo 15, versículo de 1 ao 4, diz o seguinte: algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele. Mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Veja que situação que Sansão entrou. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que a dei ao seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Sansão lhe disse: desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Ficou aborrecido por causa dessa trama tão maligna. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas. E você já sabe o que aconteceu. Outra mulher não substituiria a sua esposa, porque ele casou com um contrato de matrimônio. E quando chegou, viu essa surpresa. O pai tentou dar um jeitinho, oferecendo a outra filha, mas Sansão ficou completamente indignado e decidiu vingar-se dos filisteus. No versículo 5, a Bíblia descreve, portanto, um campo completamente incendiado. As raposas, segundo o texto sagrado, correm pelo meio dos campos dos filisteus, queimando grão por grãos de toda a sua lavoura, toda a sua plantação de trigo. Tudo por causa de um começo de uma paixão, de uma relação que os próprios pais de Sansão lhe alertou: meu filho, não tem em sua terra mulheres israelitas capazes de servir a você como uma esposa no meio do seu povo? Talvez os seus pais lembrou os fatos passados no lar de Abraão, no lar de Isaac e Rebeca, quando Esaú aderiu ao matrimônio com mulheres estrangeiras, e tantos outros casos que a Bíblia nos mostra que trouxeram muita dor de cabeça a muitas famílias por causa do casamento arranjado com povos de outras tribos estrangeiras que Deus proibiu aos filhos de Israel. Mas observe o que diz o versículo 5 do capítulo 15. Acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher, e também as vinhas e os olivais. Veja que incendiário que foi Sansão.
tudo por causa de um começo errado. Agora, Deus não rejeitou Sansão por causa desses erros praticados. Pelo contrário, esse casamento vinha do propósito de Deus, procurando uma oportunidade para vingar-se dos filisteus de um modo geral e libertar o povo de Israel do domínio desses inimigos ferrenhos do povo de Deus. Então Deus usou as circunstâncias. Deus permitiu a vida de Sansão da forma que ele quis escolher. Mas o Senhor usou essas situações para o seu propósito. Pois Deus é soberano e sabe tudo sobre a nosso respeito. Sendo assim, isso não ficou barato. Por quê? Porque quando os filisteus viram seus campos em chamas e souberam que foi Sansão o incendiário, ficaram completamente tomados de ira, de sentimento de vingança, quando eles veem e sabem que o incendiário foi Sansão. Decidem, portanto, ir à casa do sogro de Sansão e matar, incendiados, tanto os seus pais como a moça. Foi morta em chamas e o seu sogro, sua sogra, tiveram a mesma sentença condenatória pelos atos de Sansão. Veja como um abismo chama outro abismo quando as coisas começam de forma errada na nossa vida e na vida desses grandes heróis da Bíblia. Por isso, no versículo de número 6, a Bíblia nos mostra o resultado destas atitudes de Sansão aplicada pelos ferrenhos inimigos filisteus. A Bíblia diz o seguinte: os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam-lhes: foi Sansão, o genro do Timnita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Que situação! Aonde chegou, como eu havia dito, o fim de um relacionamento, tudo porque Sansão, provavelmente, andando por aquelas regiões, viu esta mulher e se apaixonou por ela. E o final, como vocês veem, foi este aqui. Uma festa de alegria, um enigma exposto por Sansão, a opressão dos filisteus sobre a mulher, a opressão de Sansão também pela mulher, porque os filisteus oprimem a mulher para saber o resultado do enigma, e a mulher oprime a Sansão, que termina contando para ela. E o final de toda essa trama foi a morte da sua esposa e do seu sogro e da sua sogra. Uma seara incendiada
e um começo de conflitos que vai terminar mais tarde. Naquilo que Deus estava planejando em seus propósitos. Destruir os filisteus e libertar Israel do jugo desses inimigos que atormentava a nação onde o povo de Deus orava e clamava por libertação. Em o nosso próximo conteúdo, estaremos, portanto, analisando agora a ira de Sansão por tudo isso que ocorreu. É um abismo chamando outro abismo. Veja como a Bíblia reporta a história dos seus heróis e a Bíblia não tem compromisso com o homem. Ela mostra as virtudes como também os erros dos grandes heróis reportados em suas páginas. Por isso, então, em nosso próximo conteúdo estaremos analisando a ira de Sansão, os resultados pela morte da sua esposa, do seu sogro e por toda essa bagunça ocorrida em sua vida. Que Deus lhe abençoe. Não deixe de acompanhar conosco a análise bíblica do Gênesis ao Apocalipse. Pesquise no YouTube Antônio Fábio PR e veja lá do número 1 até o último vídeo, no passo a passo, a análise bíblica feita por nós com simplicidade, transparência e dedicação a Deus e a você, meu caro irmão, estudante das Sagradas Escrituras. Um forte abraço, em nome de Jesus.